Está na hora de encontrar equilíbrio e paz interior em sua vida. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do Yoga. O link está na descrição. Assim como a terra e, na verdade, como o céu também. Todos os objetos celestiais estão fazendo seus próprios sons. Existem sons de dor, sons de prazer, sons de tristeza, sons de alegria. Para tudo existe um som. Na vida humana isso é muito verdadeiro. Sons de vida. E existem sons de morte. E existem até mesmo sons de silêncio. Portanto, essa amálgama complexa de sons, diferentes tipos de sons, criam diferentes intenções, diferentes níveis de compulsão, diferentes níveis de amarrar e diferentes possibilidades de emaranhamento. No meio de tudo isso, por que uma pessoa decide se tornar silenciosa? O silêncio não é uma maneira de negar a vida a si mesmo. Nem sequer se trata de negar a si mesmo a expressividade. O silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência. Todos os sons representam diferentes formas e diferentes dimensões de compulsividade. Quando uma pessoa escolhe se tornar consciente, não estar emaranhada na natureza compulsiva da existência, ela naturalmente escolhe ficar em silêncio. Silêncio não significa calar a boca em silêncio, aquele silêncio quando tapamos os ouvidos. Você pode cantar em silêncio, pode dançar em silêncio, você pode até falar em silêncio, pode até gritar em silêncio. Não tente. Isso não significa que quando todos estão em silêncio você grita. Isso não é gritar em silêncio. Porque o som é da superfície, o silêncio é do âmago. É apenas a superfície que produz o som. Veja, agora a água está batendo na superfície e fazendo som. Lá no fundo não há som. Assim é com a vida. Na superfície é uma malha muito complexa de sons. Uma confusão de sons acontecendo. Mas no âmago não existe som. Não existe palavra para a ausência de som na língua inglesa. Nós a chamamos de nishabd. Isso significa ausência de som. Uma ausência total de som. Ausência de som significa ausência de reverberação. Ausência de reverberação significa ausência de vida. Ausência de vida significa ausência de criação. Ausência de criação significa ausência do Criador também. Portanto, um espaço que está além da criação e do Criador. Uma dimensão que está além da vida e da morte. Isso é o que é referido como silêncio ou nishabd. Uma pessoa não pode fazer isso, ela pode se tornar isso. Comumente, existem duas palavras que são usadas para descrever isso. Uma é maun, o que significa que você está praticando o silêncio, mas você não está silencioso. Você cala sua boca
e permanece em Maun, isso não é Nishabd. Maun significa que você está praticando o silêncio. Se você está praticando algo, obviamente você não é isso. Você é vida ou você está praticando a vida? Eu estou lhe perguntando. Você é vida ou está praticando a vida? Praticando a vida? Não, você é vida. Talvez não muito bem praticada, mas você é vida. Da mesma forma, existe uma diferença entre praticar o silêncio e tornar-se o silêncio. Praticar o silêncio começa por uma certa restrição, mas lentamente, na medida em que se pratica o silêncio, é possível que a pessoa se torne silenciosa. Uma pessoa pode se tornar silenciosa em atividade intensa, mas ninguém pode se manter em atividade intensa para sempre. Momentos de atividade intensa são apenas momentos, ninguém consegue sustentar isso. Você vai se esgotar. Somente se você puder atingir isso em inatividade, ele será sustentável. Se algo é possível somente em intensa atividade, isso nunca será sustentável. Em um momento muito intenso e extasiante de canto, alguém pode se tornar ou ter o gostinho de um momento de silêncio. Mas por quanto tempo você conseguirá mantê-lo? Sua garganta sofrerá lesões? E seus vizinhos talvez te matem? É possível? Portanto, essa possibilidade de chegar ao silêncio ou de se tornar silencioso também significa tornar-se quieto, tornar-se completamente quieto. A quietude pode ser alcançada de muitas maneiras. Se você observar uma serpente, ela está quieta. Se você observar um tigre que está em uma caçada, absolutamente quieto, eletrizado, mas quieto. Essas são todas as diferentes dimensões de quietude praticadas para a sobrevivência. Se uma serpente se mover com muita frequência, ela será morta. Se um tigre não souber como ficar parado, ele nunca vai conseguir a sua comida. Esses são todos atos de sobrevivência. Um ser humano, para sobreviver, tem de ser ativo. Somente quando sua visão recair sobre algo que esteja além da sobrevivência, então ele pensará em quietude. Então ele vai compreender, à medida em que se auto-observa, à medida em que ele notar a complexidade das compulsões, ele entenderá que a única maneira de resolver isso é se tornando quieto. Para treinar este corpo, para treinar esta mente a tornarem-se quietos, requer algum esforço. Se uma pessoa estiver simplesmente radiante, ela vai se tornar quieta. Caso contrário, será necessário trabalhar. Pouco a pouco será necessário trabalhar para trazer este corpo à quietude absoluta. A maioria das pessoas não consegue manter seu corpo em um único lugar, por seja qual for o período de tempo elas estão o tempo todo em movimento. Como dizem, um homem está adoentado somente porque ele não sabe como ficar quieto. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. Uma vez que estiver em contato com isso, não existirá tal coisa como doença. Se eu me sentar aqui e o corpo apodrecer e cair, ainda assim não há nenhuma doença, ele está apenas ali. Porque, na verdade, quando uma pessoa torna-se completamente quieta,
ela poderá não ser capaz de manter-se presa no corpo, a menos que ela aprenda os truques, o mecanismo do corpo. Então, porque eu deveria me tornar quieto, vou perder o meu corpo? De qualquer maneira, você perderá o seu corpo. Quando o tempo de perder o seu corpo chega, se você deseja perdê-lo graciosamente, então você deverá conhecer ao menos um pouquinho de quietude. Se você deseja largar seu corpo assim, como pode largar esse pedaço de pano, com a mesma tranquilidade, com a mesma graciosidade, então você precisa ter alguma quietude em você. Caso contrário, você e seu corpo terão de ser dilacerados, o que é uma coisa horrível de se fazer. Quando você está sendo arrancado de seu corpo, é uma coisa horrível e dolorosa de se fazer. A não ser que você consiga deixar ele de lado, não haverá graciosidade na vida. Se tiver que alcançar essa graciosidade, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar em sua vida. Se neste momento não estiver acontecendo, pelo menos pratique um pouco de Maun. Em uma hora, se você estiver falando 1573 palavras agora mesmo, quantas palavras você dispara em um minuto? 1573, você está realmente falando tanto assim? Pensei que isso fosse impossível. Está bem, eu acredito em você. Então, seja qual for o número que você esteja falando, veja se consegue articular as mesmas coisas que está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você se tornará extremamente consciente de tudo. Neste momento, uma diarreia oral está acontecendo. Se você estiver falando 1573 é uma diarreia, ok? Agora, se você tiver que conter metade das palavras e ainda dizer as mesmas coisas, agora você terá que estar muito consciente, caso contrário você não poderá dizê-las. Apenas tente isso e observe. Amanhã, um dia. Em uma hora, normalmente o número de palavras que você pronuncia. Reduza para metade. Não reduza suas atividades, mas ainda assim diga as mesmas coisas, mas com a metade das palavras. Quão maravilhoso o mundo todo irá se sentir, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, eu estou lhe dizendo. Amanhã, se todo mundo fizer isso, muitos casamentos serão salvos. Para a maioria dos seres humanos, a sua genialidade brilha somente de vez em quando. Será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro. Eu poderia lhe contar um segredo, mas estou sendo filmado. Existem 3 formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Então eles se tornam esses grandes jogadores que são. Eles estão até mesmo decidindo mentalmente como a outra pessoa deveria agir. Quando eu senti uma verdadeira sensação de alegria, em que ocorreu, eu acho, uma pequena mudança na minha experiência, ou pelo menos um tipo diferente de experiência. Isso tem sido o que os esportistas talvez chamem de fluidez. Fluidez, claro, sim. E esse pode até ser uma expressão ultrapassada, mas ao menos existe uma experiência na qual, momentaneamente, você sente um pouquinho, assim, a sua influência está indo além do que o seu esporte está. Veja, você pode estar fluindo e lançar aquela... Como você chama aquilo? Qual delas? A pera. A bola de rugby, sim. Não é uma bola. Sim, é uma bola sim. Mas não é redonda. Não, ainda assim é uma bola. Ainda assim é uma bola. Ok. Quando você está fluindo e você a lança perfeitamente bem, e eu estou do outro lado e abro minhas mãos, ou as mãos estão com manteiga e ela desliza, está fluindo não funciona, não é? Você pode estar fluindo perfeitamente, mas é um esporte coletivo. Todo mundo precisa fluir. Podem ter existido situações em que todos estavam boom no mesmo momento, certo?
Então, por que isso está acontecendo apenas de vez em quando? Porque, para a maioria dos seres humanos, sua genialidade brilha somente de vez em quando. Suponha o Sol, que é uma fonte viva de energia para todos nós, é a única fonte de energia para este planeta. Se o Sol nascesse de vez em quando, e não todos os dias, o que seria da vida? Neste momento é isso que acontece até mesmo com o indivíduo, todos os dias. Talvez os ingleses não concordem comigo, o Sol não aparece todos os dias para eles, mas ele nasce. Ele pode estar envolto pelas nuvens, mas ele está lá o tempo todo. Eu estou dizendo tudo que é processo de vida aqui. Digamos, como o seu está fluindo, se o seu coração batesse de vez em quando, o que aconteceria com você? Sim, não duraria muito. Sim. Portanto, este de vez em quando você está fluindo é algo que deve acabar? Ah, será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro. Você deve estar no estado de fluidez que você quer estar, porque quando se trata de desempenho físico no mundo, existem muitos fatores, ok? Há muitos fatores que talvez nem todos estejam em sua percepção, mas quando se trata da natureza interior, estar fluindo deve ser a cada momento da sua vida, não é? Absolutamente sim. Porque existe somente um ingrediente, apenas você? Externamente, veja, existem muitas pessoas na sala. Se esta atmosfera tiver que ser agradável, todas essas pessoas devem cooperar. Do contrário, se ela começar a sair do controle, o que eu faço? Nós podemos lidar com ela, mas ainda assim a atmosfera na sala terá acabado. Mas na minha atmosfera interior existe somente uma pessoa. Essa pessoa está disposta, eu pergunto. É uma pessoa que está disposta ou que não está disposta? Você deve torná-la disposta, isso é tudo. Porque a única coisa que você tem é a vida, e o quão maravilhoso você a mantém dentro de si é tudo que você pode fazer. O restante no mundo nós faremos alguma coisa. É realmente interessante porque na minha posição, especificamente, existirão momentos em que é um caos absoluto, você está desempenhando capacidades cada vez mais difíceis e desafiadoras, com todos os tipos de fatores de interferência vindo da equipe adversária. Você faz isso suavemente, de uma maneira fluida e bonita, e então o árbitro apita e diz, agora você tem um pênalti, e consiste em eu ter que chutar uma bola por entre os postes em um tipo de estilo de golfe. Eu passaria desta versão genial de mim mesmo para, de repente, algo que eu pratiquei tantas vezes e achava que conhecia tão bem, e mesmo assim eu passaria do caos e de todos os tipos de complexidades exteriores para a simplicidade exterior e tornaria isso tão complexo. Porque, de repente, naquele momento você passa de uma clareza, como você disse, de uma simplicidade para uma complexidade absoluta internamente. De repente, se trata sobre o que as pessoas irão pensar se eu falhar e se, Deus me livre, eu desapontar a minha equipe. Se você pensar no que as pessoas vão pensar, a bola só irá na direção das pessoas. Sim, é verdade. Então, eu poderia lhe contar um segredo, mas eu estou sendo filmado, o que fazer? Eu vou lhe falar mesmo assim, Por favor. mas talvez os opositores também aprendam isso. Tudo bem, nós daremos um jeito nisso quando chegar a hora. Quando você vai chutar uma bola parada, o que você faz é, você expira com a sua boca aberta. E usa isso de forma que, aproximadamente de 43 a 51 centímetros mais ou menos, você foca seus olhos lá, naquele espaço vazio, ok? Você pode repetir isso 3 vezes. Existe algo a mais que é denominado de Akash, que é ativado por causa disso. Com isso, você está naturalmente fluindo. Veja, existem 3 formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Uma coisa é se tornar somente corpo, que você não tem mente alguma, apenas corpo. Como... eu não sei, eu não deveria citar nomes, provavelmente. Existem alguns grandes jogadores no futebol em que, quando você os vê, você pode ver que eles não possuem uma mente. Eles são apenas corpo e eles farão coisas miraculosas que ninguém nunca imaginou que eles pudessem fazer naquele momento, quando eles estão assim. E eles entram naquele estado de fluidez com mais frequência do que os outros, e assim eles se tornam os grandes jogadores que são. Outra maneira é uma mente muito poderosa, a qual visualiza e cria o que quiser. Essa é outra maneira de ser.
que é poderosa, mas eu não sei quantas pessoas possuem a disciplina necessária e o foco para fazer isso. Poucos fazem isso. Algumas pessoas que conduzem o jogo têm isso. Elas estão até mesmo decidindo mentalmente como o outro cara deve agir. Muitas vezes vimos isso em raros momentos, particularmente no futebol e também no jogo de cricket. O arremessador decide como o rebatedor deve agir. Sim, Sabe? eu reconheço isso. É realmente maravilhoso ver isso, porque, como o Sachin Tendulkar disse, sabe, ele estava me perguntando uma questão numa conferência, ele disse, Sadhguru, você sabe, agora mesmo, esta é a última bola do jogo sabe, eu preciso marcar um 100 ou algo importante precisa acontecer. Antes mesmo de eu dar a tacada, eu sei que essa é a bola que o lançador irá arremessar e eu já estou pronto para aquela rebatida e essa é a forma que ele irá lançar e essa é a forma que eu irei acertar. Então, isso é utilizar a mente para fazer com que o cara faça aquilo que você quer, certo? Essa é outra maneira. Outra maneira que eu lhe disse há pouco é para não se preocupar. De qualquer maneira, o corpo está bem treinado, a mente está treinada para o jogo. Não se enrole com isso durante o jogo. Esse preparo do corpo e da mente devem acontecer antes do jogo, ok? Você não vai e treina no campo de jogo. Portanto, existe outro tipo de inteligência chamada de consciência. Consciência é aquela inteligência que está intocada pela sua memória. O corpo está cheio de memória. Ele só está assumindo essa forma por causa da sua memória evolutiva. Memória genética, memória kármica, é desse jeito. Por causa da memória, este corpo assumiu essa forma. Por causa da memória, sua mente assumiu uma certa forma. Mas existe outra inteligência que está intocada pela memória, que é fundamental e é a mais poderosa forma de inteligência no universo. Se você tocá-la, seu corpo e sua mente devem estar, de qualquer forma, bem treinados para jogar esse jogo, do contrário, você não pode jogar. Mas, uma vez que você a tocar, você jogará de uma tal maneira que será mágico para outras pessoas. Respostas não virão por meio de ninguém que está à sua volta. Por muitas vezes, certos esportes atingiram esse estágio, sabendo ou não sabendo, o jogador atinge e ele mesmo fica surpreso. Eu vi isso. Algumas vezes, os jogadores de tênis, eles ficam surpresos. Fui eu que fiz essa jogada? Eles mesmos não conseguem acreditar porque eles entraram naquele espaço. Isso foi, para mim, lindamente explicado. Obrigado, Sadhguru. Muitíssimo obrigado por ter feito parte do podcast I Am. Muito E obrigado. nós não podemos deixar de lhe desejar o melhor com o movimento Planeta Consciente e o movimento Salve o Solo. E certamente nós estaremos com você e lhe daremos apoio. Por 100 dias, reúna todos os esportistas desse país para dizer algo sobre o solo. Nós iremos definitivamente reforçar essa mensagem com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Então, tocar aquela dimensão que está além do físico significa que você deseja tocar aquela dimensão que é a base do físico. Quando você se refere àquilo que é a base do físico, o que você está falando é que não está interessado na criação, mas está interessado na fonte da criação. Lá, se você ficar na frente do Criador, pelo menos lá você deve conter suas ideias, não é? Suas ideias devem ser contidas por algum tempo quando o Criador estiver aqui, não é? Ele não é a maior das ideias? É como... Havia um homem na Pensilvânia. De onde você é? Seattle. Ah, chove, não inunda por lá. É por isso que colocamos Seattle na costa. Caso contrário, inundaria, você sabe, aquele lugar. Então, na Pensilvânia, havia um homem na Pensilvânia. Uma vez teve uma grande enchente e... Tudo bem se houver uma piada dentro de uma piada? Tudo bem? A inundação estava começando a acontecer, a água estava subindo e tinha um jovem jornalista muito entusiasmado que estava relatando estágio por estágio, hora por hora, como a inundação estava progredindo, você sabe? Porque isso é jornalismo. Alguém está se afogando, relate para o mundo, esse homem está se afogando, olhe para ele se afogando, faça um vídeo e mostre a todos como um homem se afoga. Você não larga a maldita câmera e pega o homem, não. Você mostra ao mundo inteiro como um homem pode se afogar em uma inundação.
Portanto, esses não são os dias das câmeras de vídeo, somente, você sabe, o código Morse. É como relato estava sendo registrado. Então ele registrou um relatório muito eloquente. Ele disse: enquanto Deus se senta e observa, a água está subindo nessa parte da Pensilvânia e as casas estão caindo, e isso e aquilo, e o descreveu em termos muito eloquentes. Então imediatamente ele recebeu uma resposta de seu editor: deixe a enchente para lá, entreviste Deus. Deus está sentado e assistindo. Ele pensou que alguém estava em algum lugar aqui. Esquece a enchente, entreviste Deus. Eles não o entrevistaram. Isso continuou. Muitas casas se alagaram, muitas pessoas morreram, mas um homem sobreviveu. Esse homem que sobreviveu foi para Nova York e compartilhou com as pessoas como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia, onde tantas pessoas morreram. As pessoas se reuniram. Então ele foi para Boston e falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia, e mais pessoas se reuniram. Então ele veio para Seattle e compartilhou. Mais pessoas se reuniram. Então ele começou seu show itinerante de cidade em cidade, falando e falando sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ele se tornou um orador famoso na América. E então, naturalmente, você sabe, todo americano tem que escrever um livro durante a sua vida. Então ele escreveu um livro, Como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ficou famoso, ele falou em todos os lugares, e seus compromissos se tornaram internacionais. Ele se tornou um milionário, vendeu milhões de livros. Por toda a sua vida, ele apenas falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. E um dia ele morreu, não em uma enchente, ele morreu. E eles tiveram um encontro. Ele passou pelos portões do paraíso e houve um encontro de pessoas e havia uma oportunidade para falar. Algumas pessoas podiam falar. Então ele disse aos vizinhos: vou compartilhar minha experiência sobre como sobrevivi à enchente da Pensilvânia. Alguém o cutucou e disse: Noé está na plateia? Então, agora, você não fica na frente daquilo que é a base da criação e lança suas ideias para ele. Você é a ideia dele. Sim? Você é apenas uma invenção da ideia dele. Se ele retirar a ideia, você desaparece. Então você não coloca suas ideias. Então essa é a essência da meditatividade. Rezar significa que você está dizendo a Deus o que fazer. Você pensa que é o consultor de Deus. Meditação significa que você entendeu suas limitações. Agora você apenas se cala. Se você apenas se calar em todos os níveis, tudo o que precisa acontecer com você acontecerá com você. Todo o treinamento é apenas para ajudá-los a se calar. Que você não jogue suas ideias tolas no Criador, você apenas se cala. Se você está em contato com a Devi, depois disso, não haverá energias que se tornem negativas para você. Tais coisas não terão influência sobre uma pessoa que é verdadeiramente meditativa. Quanto mais mentalmente, emocionalmente distraído e sem foco você estiver, mais suscetível estará a essas forças. Existem pessoas manipulando energias para prejudicar alguém. Pessoas podem até causar morte desta maneira. Em certas partes da Índia, isso é muito prevalente. Um dos Vedas, dentre os 4 Vedas, o Artavana Veda, é dedicado a isso, sobre como manipular energia para o seu bem-estar em detrimento ao de alguém. Essas energias ou esses tipos de práticas não precisam necessariamente ser direcionadas a você.
Agora mesmo, se alguém estiver fazendo algo negativo para mim, se eu não estou receptivo a isso, você está sentado aqui, você pode receber? É muito possível? É como se as pessoas estivessem atirando umas nas outras na rua, você está apenas andando na rua e pode levar um tiro? Portanto, certas práticas, se você incorporar certas práticas ou certas verbalizações para a sua rotina diária, você pode facilmente se livrar dessas coisas. A Rudraksh, como uma semente, essa árvore cresce principalmente a uma certa altitude, algo entre 2.000 e 3.600 metros de altitude é onde a Rudraksh cresce na região dos Himalaias. E possui vibrações muito únicas. Então, uma pessoa que viaja constantemente usa uma Rudraksh para que ela tenha um casulo de sua própria energia, para que as energias externas não a perturbem, ela terá uma... Chamamos isso de kavacha. Você sabe o que é um kavacha? É como um casulo. É um casulo da sua própria energia. Onde quer que você vá, você terá o seu quarto privado indo com você. Ele viaja com você onde quer que vá. Para pessoas que estão em situações familiares e sociais, a melhor coisa para usar é sempre a Rudraksh de 5 faces. É o melhor que lhe seja dada por alguém que saiba o que é. Simplesmente comprar da prateleira de alguma loja e usar não é uma boa coisa. Normalmente, a Rudraksh que você encontra aqui são sempre obtidas por meio de... Existem famílias que vêm lidando com a Rudraksh há milhares de anos, a mesma família. Elas tratam isso como um dever sagrado, não é apenas um negócio para elas. Existe uma outra semente chamada Bhadraksh, que cresce amplamente nas planícies do norte da Índia, que é uma semente venenosa e se parece exatamente com esta. E especialmente para os turistas ocidentais na Índia, agora estamos fazendo uma Rudraksh de plástico muito bonita, que tem ótima aparência, melhor do que esta. Mas é Rudraksh de plástico, ok? Portanto, é melhor que sempre venha de uma origem conhecida. Caso contrário, todos os tipos de coisas virão. Eu vejo hoje em dia muito disso. Pela falta de vocabulário, estou dizendo, esse tipo de pessoas, nova era, elas estão todas usando anéis de metal no polegar. Veja, se você colocar um anel de metal no seu polegar, você inevitavelmente atrairá certas forças negativas para você. Isso não significa que você necessariamente estará possuído, mas você irá tropeçar e cair à toa, todo tipo de coisa acontecerá, tudo dará errado. Coisa simples. Eu não sei se você já encontrou essas pessoas ou se já foi uma delas algum dia, que quando as coisas começam a dar errado, elas acontecem em série, em sequência. Tropeços em série, não uma ou duas vezes, simplesmente continua acontecendo, tudo e todas as coisas dão errado. De coisas pequenas a coisas grandes, simplesmente porque elas teriam atraído certas dimensões de energia que não são propícias para se fazer qualquer coisa no mundo, mas poderiam ser propícias para fazer outra coisa. Somente aqueles que querem fazer práticas ocultas usariam um anel no polegar, mas hoje em dia, ou por ignorância ou pela moda, uma vez que você coloca metal no polegar, você está atraindo isso. Existem centenas de pessoas que pensam que estão possuídas e tudo mais, e nós apenas dizemos para elas, venha e sente-se na esfera do Dhyana Linga, porque existem dimensões ocultas no Dhyana Linga que simplesmente anulam tudo isso. Elas saem completamente livres porque as dimensões ocultas são cuidadas na área do Dhyana Linga. Em uma Paurnami ou Amavasya, quando as coisas são mais receptivas para você, apenas um dia, apenas sente-se lá e vá embora. Se você está em contato com a Devi ou na forma de yantra ou de qualquer outra maneira, se o yantra está em suas mãos ou no seu coração, isso é com você. Uma vez que você esteja envolto na energia que estamos nos referindo como Devi ou Bhairavi, depois disso, não haverá energias que se tornem negativas para você. Portanto, se você apenas garantir que está comendo o tipo certo de alimento, que está mantendo seu sistema bem, as chances de você ser perturbado por alguma outra energia ou algo assim
devem estar completamente fora da sua vida. Disso, Devi cuidará. Se você está realmente meditativo, nem mesmo se preocupe com o ocultismo. Tais coisas não terão nenhuma influência sobre uma pessoa que seja realmente meditativa. Se você não tem... Se você conhece pelo menos um pouquinho de silêncio em você, pelo menos uns poucos momentos de silêncio em você durante o dia, não se preocupe com o ocultismo. Tais coisas não podem afetar uma pessoa que conhece a quietude do seu ser interior. Alguém disse, o ser humano está adoentado somente porque não sabe ficar quieto. Isso é perfeitamente correto. Perfeitamente certo. Todas as doenças aconteceram porque eles não sabem ficar quietos, especialmente aquelas que afetam sua mente, especialmente aquelas que acontecem por causa de outras influências. Essas coisas só são possíveis porque não existe quietude. Então, agora, com o processo de meditação, você está trazendo essa quietude para a sua vida. Se você mantiver a quietude, não ficará adoentado? Acima de tudo, se mantendo, quanto mais mentalmente, emocionalmente distraído e sem foco você estiver, mais suscetível estará a essas forças. Se você estiver num certo nível de concentração e determinação, você verá essas coisas talvez apenas... Elas talvez sejam como uma pequena lombada na estrada, não causarão uma colisão. Mas se você estiver num certo nível de desestabilização em suas emoções e em sua mente, isso pode levar a uma colisão. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Usam energias negativas para afetar a vida de outras pessoas? O uso de um simples mala traz um certo nível de proteção para essa pessoa? O propósito principal é torná-lo acessível para a graça? Veja, cada substância tem uma certa reverberação em tudo no universo. Agora estamos tentando identificar coisas que nos levarão em uma direção específica. Não se trata apenas da Rudraksha. Plantas, flores, animais, tudo foi identificado quanto ao que o levará a uma direção espiritual e o que não o levará. Você já ouviu falar que esta flor é a favorita de Shiva, esta flor é a favorita de Vishnu? Eles estão apenas identificando uma certa reverberação que se aproxima do que estamos nos referindo como Shiva ou Vishnu ou qualquer outra coisa, e dizendo, esta flor deixa você mais próximo disso. Portanto, você tocá-lo, você recebê-lo, tem um certo impacto. Então, tudo foi identificado assim. A Rudraksha é um desses itens que possui um tipo de reverberação muito única. Agora, a razão pela qual a Rudraksha é usada no corpo é, uma coisa é que ela purifica a aura. Você sabe o que é aura? A-U-R-A. Existe um certo campo de luz e energia ao redor de cada corpo, em torno de cada objeto. Cada objeto físico tem sua própria aura, mesmo objetos inanimados. Hoje em dia está sendo fotografado e registrado de muitas maneiras diferentes. Ela purifica a sua aura. A aura pode variar de uma aura escura a uma aura clara, pura. Sabe, você já viu, talvez não tanto na América, mas se você viu alguma dessas fotos espanholas ou indianas, você verá, se elas mostram algum santo ou sábio, sempre haverá uma auréola branca ao redor da cabeça deles. Não é que essas pessoas andem por aí com lâmpadas atrás da cabeça. Acontece apenas que o artista está tentando impressionar você que este é um ser puro. Ele tinha uma aura clara pura, é isso que está sendo transmitido?
Então você pode ter de uma aura totalmente escura a uma aura clara, pura. Se você conhece alguém que está em processos ocultos, que faz coisas com energia, se você conhece essa pessoa, a maioria delas são apenas falsificações que usam apenas o que? Galinhas e chifres para assustar você. Mas existem pessoas genuínas nesse campo. Na Índia há muitas pessoas. É um ocultismo muito sofisticado. Se você os conhecer, elas são poderosas de uma maneira muito diferente. Com uma aura totalmente escura, elas são muito poderosas, mas de uma maneira completamente diferente. Assim, de uma aura totalmente escura a uma aura clara pura, entre elas há 1 milhão de tons. Ela pode purificar sua aura. Isso não significa que se você usar uma Rudraksha, amanhã de manhã você terá uma auréola brilhando atrás de sua cabeça. Não é assim, mas você está aspirando a se purificar. Quando você está aspirando a se purificar, cada pequena ajuda que você recebe, você quer fazer uso dela. Outra razão pela qual é usada por sadhus e mendicantes indianos é que eles estão constantemente viajando. Aquele que está constantemente comendo e dormindo em lugares diferentes, seu corpo passa por um certo nível de desestabilização, no sentido de que muitos de vocês devem ter notado isso. Você foi para um novo lugar, mesmo que esteja muito exausto. De alguma forma, em um determinado lugar, seu corpo não relaxa e nem dorme. Você já notou isso alguma vez? Se você é uma pessoa que viaja, deve ter notado isso em alguns lugares. Seu corpo simplesmente não relaxa. Você está totalmente exausto, mas não consegue dormir. Isso porque, na sua própria casa, no seu próprio quarto, hoje tem uma coisa chamada de... O pessoal forense está usando esta palavra, imagem térmica, não é? Veja, se você se sentar aqui agora, 24 horas depois, alguém virá com uma máquina e descobrirá onde a Gayatri estava sentada? Há uma memória no local que eles conseguem detectar. Essa pessoa estava sentada bem aqui, não ali. Bem, se você trouxer seu cachorro, ele saberá que ela estava sentada aqui, não é? Então fica alguma coisa lá, não é? Algo, obviamente, foi deixado lá, é por isso que um cachorro, ou uma máquina, ou algo do tipo pode detectar. Então, você está dormindo na mesma cama todos os dias, aqui é deixado um certo aspecto de sua energia, aqui você está muito confortável. Se você for para outro lugar onde as energias são muito diferentes, seu corpo pode não se acomodar, às vezes pode ser prejudicial ao sistema. Assim, uma pessoa que está constantemente viajando usa uma Rudraksha para que ela tenha um casulo de sua própria energia, para que as energias externas não a perturbem. Chamamos isso de Kavatya. Você sabe o que é uma Kavatya? Kavat. É mais como um casulo. É um casulo de sua própria energia. Onde quer que você vá, você tem seu quarto privado com você. Ele viaja com você onde quer que você vá, especialmente em viagens. A sua aura fica desgastada. Esta é a razão pela qual você se sente tão exausto com a viagem. Na verdade, você se senta e não faz nada. Alguém está dirigindo, você apenas fica sentado. Depois de 10 horas, você percebe que está muito cansado, você não fez nada. Sua energia se desgasta. Seu corpo está se movendo a uma velocidade mais rápida do que foi projetado para se mover. Então, a primeira coisa que é danificada é a sua aura. Se você for mais rápido, digamos que você viaje a 1000 milhas por hora em um espaço aberto, sem para-brisa, verá que sua pele vai descascar, não é? Depois disso, sua carne vai voar? Depois disso, seus ossos vão voar? Sim ou não? A primeira coisa que começa a ser danificada é a sua aura. Assim, com movimentos cada vez mais rápidos, a aura se desgasta. Então, se você usar a Rudraksha, isso lhe dará um certo casulo, dará uma certa estabilidade à sua aura, em que as viagens, os movimentos podem ser levados numa boa. Ela também é um tipo de proteção. Você sabe que as pessoas usam energias negativas para afetar a vida de outras pessoas. Você está ciente disso? Como você chama isso aqui? Sim, Bili Shunyam, a magia negra ou do que quer que você chame, existem vários tipos de artes. Um Veda dos 4 Vedas, um Veda é dedicado a isso. O Atharvana Veda é todo sobre como manipular as energias em seu benefício e em detrimento de alguém.
Se você usa a Rudraksha, ela também o protege contra esse tipo de situação negativa? Muitas vezes, essas coisas podem acontecer com as pessoas mesmo que não sejam direcionadas a elas. Agora, digamos que alguém esteja fazendo alguma magia negra comigo, mas eu não estou receptivo a isso. Você está sentado aqui, você pode atrair. Não é necessário que seja direcionado a você. Se você estiver suscetível em um determinado momento, você atrai. Então, muitas vezes as pessoas podem passar por momentos ruins e coisas assim. Não atribua isso a alguém, não quero criar medo em sua mente, mas muitas vezes vimos pessoas sendo influenciadas por certas coisas, não sabendo o que está acontecendo, culpando todos os tipos de coisas sem saber exatamente o que está acontecendo com elas mesmas. Usar um simples mala traz um certo nível de proteção para essa pessoa. Mais uma razão pela qual as pessoas usam isso é, mesmo na selva, se você estiver com sede e estiver andando em uma selva, encontrou um pouco de água e a bebe, você pode ser envenenado? Você pode se paralisar ou se matar, porque mesmo na natureza, a água pode ser envenenada com certos gases. Você sabe, certos lagos e outras coisas têm coisas ruins. Eles têm história de, sabe, pessoas, vilarejos e outros têm medo de que existam fantasmas, isso, aquilo. Isso é simplesmente porque a água está envenenada com certos gases e tudo mais. E as pessoas consomem e instantaneamente passam por dor e sofrimento por causa disso. É chamado por outro tipo de nome. Se você apenas segurar sua Rudraksha acima da água, ela lhe dirá se deve beber ou não. Se algum alimento aparecer na sua frente, se você a segurar, mesmo que haja um pouquinho de veneno nele, instantaneamente ela irá no sentido anti-horário. Deixe-me ver, vamos verificar esta água. Nunca se sabe. Essa água é boa. Você coloca uma pequena gota de veneno nela, que você não pode detectar pelo cheiro ou gosto, esse tipo de veneno. Você segura o mala e vê imediatamente ele irá no sentido anti-horário. Essa é outra razão, e há vários outros aspectos nisso. Ela reduz a pressão sanguínea em seu sistema, seus nervos ficarão calmos, todo esse tipo de coisa. Hoje os médicos estão prescrevendo Rudraksha na Índia para hipertensão, doenças cardíacas. Os médicos estão prescrevendo mesmo Rudraksha. Eles dizem, basta usar isso, sua pressão arterial vai cair, porque tem uma certa reverberação que acalma todo o sistema. O propósito principal é torná-lo acessível para a graça, porque em última instância, não importa que circo você faça, que yoga você faça, o que mais você faça, em última instância, é apenas ao se tornar acessível para a graça que você se torna uma possibilidade. É por isso que um devoto alcança mais rápido do que qualquer um, porque ele simplesmente se oferece assim. Se esse sentido de oferecimento e coisas não for introduzido, o yoga se tornará um circo. Sem graça, faça o que fizer, seja processo espiritual, saúde, riqueza, sucesso, não haverá sucesso em nenhuma área da vida se de alguma forma você não se tornar acessível para a graça, com toda certeza. Ou você se torna conscientemente acessível, ou inconscientemente, à sua maneira, você se torna acessível, certo? Cada ser humano, cada criatura está se tornando acessível de alguma forma, mas se você está conscientemente tornando isso parte de sua vida, então tudo funciona, sabe? É uma vida bem lubrificada, tudo funciona fácil e suave. Portanto, a Rudraksha está apenas criando essa possibilidade, aprimorando-a um pouco. Não que sem a Rudraksha você não esteja acessível para a graça, você estará. É só que você deseja usar todos os suportes disponíveis para você. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. São resultados do seu próprio karma passado? Se for assim, você aceita essas injustiças e se consola com o fato de que, ok, o karma está sendo removido?
mesmo que possa parecer prejudicial para nossas vidas de muitas maneiras. Samantha, você já tem idade o suficiente para isso. Não disse que você é velha, disse que é velha o suficiente. Você ainda espera que o mundo seja justo com você? Por isso estou fazendo essa pergunta. Posso culpar meu karma passado? É o que eu estou perguntando. Quero que o mundo seja justo comigo. Essa é uma pergunta de uma colegial? A essa altura, você já deveria saber que o mundo não é justo. Ele não será justo com você. Mas se você procurar bem dentro de si mesma e sentir o sabor da vida, não o sabor do seu pensamento e da sua emoção, o sabor da vida que você é, então verá que a vida não é somente justa, ela é simplesmente fantástica. Então, você quer uma vida justa ou uma vida fantástica? Você deve decidir. Eu percebi isso, que além do ego material, existe agora, repentinamente, uma difusão... Quem é esse cara, ego? Seu amigo? Está por toda a minha volta. E na minha indústria está até o topo. Então, além do ego material, eu tenho percebido que existe agora uma difusão do ego espiritual. Tenho encontrado muitas pessoas que estão agora em um caminho espiritual. Não você, Sadhguru, que se consideram superiores às pessoas que não estão no caminho espiritual. Como você aconselharia tais pessoas para garantir que não se tornem vítimas desse novo ego espiritual? Primeiro nós vamos abordar esse cara chamado ego, ok? Se você me mostrar onde ele está, irei consertá-lo agora mesmo? Gostaria de saber onde ele está. Ele fica aparecendo do nada. Então, você não sabe onde ele está. A questão é a seguinte. Veja, em certos momentos, como pessoa, como mulher, você é uma pessoa bonita, uma pessoa maravilhosa, eu quero dizer. Desculpa, não disse que você é bonita somente em certos momentos. Você é sempre bonita, mas certas vezes você é maravilhosa, certo? Em alguns momentos, você talvez seja desagradável? Possível? Possível. Então, todas as vezes que você for desagradável, você diz, é o meu ego. Por que você não diz, sou eu? Às vezes eu sou maravilhosa, às vezes desagradável. Se você enxergar isso, naturalmente a desagradabilidade irá diminuir. Mas se você disser, sempre que for desagradável, o senhor ego fez isso, e você não sabe onde ele está, você não sabe o endereço dele, ou a identidade, nem o número do telefone. Então, como consertar esse cara? Então, isso acontece na vida de todo mundo, porque isso é jargão espiritual sem ser espiritual. É assim em todo lugar, particularmente na Índia, porque temos, você sabe, de 15 a 20 mil anos de história espiritual. Então, conhecemos todas as palavras, sabemos o que é Atma, Paratma, isso, aquilo... Ahankara, sabemos tudo, apenas palavras. Apenas palavras, anotado. Então, podemos apenas jogar as palavras assim e confundir bastante a população ocidental? Porque quando chegam aqui, eles dizem Mukti, Shakti, isso, aquilo, todo tipo de coisa. Conheço muitas pessoas que construíram centros espirituais no Oeste, principalmente na América, porque sabem apenas um cântico. Apenas um cântico. Ok, essa toma Sadgamaya, com isso eles conduzem a coisa toda. Então, infelizmente, a espiritualidade, de alguma maneira, chegou a isso. Chegou a isso porque há uma necessidade na sociedade, não há fontes suficientes. Por isso, as pessoas estão produzindo isso aqui e ali. Aconteceu, sabe, há alguns anos, há 15, 16 anos, eu estava nos Estados Unidos e alguém em nosso escritório falou para mim, Sadhguru, você sabia que todos os dias 100 mil pessoas digitam a palavra espiritual? Eu disse, é mesmo? Digite e veja o que aparece. Será que aparecemos nesse contexto? Eles digitaram espiritualidade. A primeira coisa que apareceu foi um spa no México. Você esteve lá? Não, não estive lá.
E a próxima coisa que apareceu foi uma garota de programa na Carolina do Norte. Ela aprendeu tudo sobre SEO. Para tudo ela dizia espiritual, espiritual, espiritual. 108 vezes ela usa a palavra espiritual no seu site. Você diz espiritual, ela aparece em segundo lugar. Eu achei isso lamentável. Por milhares de anos, qualquer coisa espiritual significaria olhar para o Oriente. Oriente significa Índia, era isso que significava. Então eu disse que precisávamos começar algo, um portal espiritual, que se as pessoas disserem, se elas buscarem espiritualidade, elas devem olhar para a Índia, porque essa é uma cultura que passou a maior parte do tempo explorando a consciência humana e a mecânica sobre o que o ser humano é, como este funciona na superfície e no seu cerne, como este funciona, o que podemos fazer sobre isso, isso foi explorado. Não estou dizendo isso devido à minha origem indiana, estou dizendo isso depois de olhar o mundo de perto, que em nenhum outro lugar foi olhado dessa forma. Então, eu disse que devemos começar um portal espiritual, Índia, o portal espiritual, devo lhe dizer isso. Há cerca de 15 anos eu não tinha conhecido um único guru neste país. Eu simplesmente não conhecia, estava bem ocupado fazendo o meu próprio trabalho. Nunca pensei que eu tivesse que ir procurar por alguém, nunca estive em nenhum outro ashram, em lugar nenhum. Então pensei, certo, vou tentar. Então comecei a fazer ligações. Todos receberam minhas ligações muito bem, e então eu comecei a visitar algumas pessoas e comecei a organizar as coisas. Tivemos uma reunião com 125 gurus. Fizemos isso de que ninguém fala sobre suas filosofias. Você mantém sua filosofia, isso é apenas uma reunião? Isso é apenas sobre como melhorar o seu ashram, ou o seu centro de yoga, o que quer que você tenha. Como melhorar a qualidade? Vamos lhe ensinar gerenciamento, vamos lhe ensinar a propagar sua marca, vamos lhe ensinar como fazer um site, vamos lhe ensinar a se apresentar para a comunidade internacional. Na sua filosofia a gente não toca, você não toca na minha, eu não toco na sua. Você faz do seu jeito, porque essa é a beleza dessa cultura em que ela pode existir em centenas de formas, milhares de formas e está tudo certo para a gente. Então, quando comecei a fazer isso, bem, conheci muitas pessoas maravilhosas, mas ao mesmo tempo, pelo menos 60% a 65%, me dói dizer isso, descobri que se eu andar pelo aeroporto ou pelo campo de golfe, eu conheceria pessoas melhores do que nos tais chamados centros espirituais, porque estão cheios de jargões, sem coração, sem intensidade, sem profundidade, simplesmente um cântico, uma bobagem, uma filosofia que eles leram em algum lugar. Isso segue assim? Isso precisa mudar? Então, para trazer essa profundidade às pessoas, na medida que as pessoas se aproximam de mim, eu me torno cada vez mais duro. Para aqueles que estão bem perto de mim, eu sou muito cruel. Sim. Porque para simplesmente trazer integridade para a espiritualidade é tão difícil, porque no momento em que eles se tornam um pouco espirituais, como você disse, você está chamando de ego espiritual, eu chamo de ares espirituais, eles ficam com ares espirituais, bolhas de ar entram em sua cabeça, de repente eles começam a agir de forma engraçada, começam a dizer coisas que não existem, começam a falar bobagem que ninguém entende. Se você fala alguma coisa, seja qual for a bobagem que diga, as pessoas que estão diante de você devem entender. Caso contrário, por que diabos você está falando? Porque o propósito da fala é fazer alguém entender o que você está falando? Não, se eu disser algo que você não entende, eu me torno grande, você se torna pequeno. Isso é um lixo. Isso está acontecendo há muito tempo. Então, toda essa coisa de espiritualidade, infelizmente, tem passado por maus momentos, mas devagar está crescendo. Porque o anseio das pessoas está aumentando, devo lhe contar isso? Há 40 anos, quando comecei com os programas de engenharia interior em várias formas diferentes, 85% das pessoas costumavam vir aos programas somente por causa dos problemas de saúde. Somente 12, 15% vinham para saber algo. Hoje, mais de 90% das pessoas vêm porque elas querem saber algo, experienciar algo. Somente 8 a 10%. Somente 8 a 10% vem por questões de saúde, que é uma mudança significativa na consciência humana. Sobre essa coisa do ego, isso é uma coisa que devemos consertar. Veja dentro de você, tem apenas uma pessoa ou duas?
Eu acho que uma. Você acha que uma? Eu vou ficar com uma. Uma. Uhum. Isso quer dizer que você é um indivíduo? Um indivíduo significa, a palavra indivíduo vem de indivisível. Você não é mais divisível. Isso é bom? Você é um indivíduo? Se você fosse duas, então você seria esquizofrênica ou estaria possuída? Psiquiatra ou exorcista? Eu acertei a resposta. Um psiquiatra ou um exorcista teria que vir? Então isso é muito importante, todos devem entender isso. Que não falem sobre Atma, Paratma, ego, isso, aquilo. Você é um indivíduo. Qual tipo é você? Você é um indivíduo maravilhoso ou um desagradável? Conserte essa maldita coisa.